Sim. Estavam a ver o PowerPoint, ok. Sim. Então, eu vou voltar a partilhar a tela e o que eu vos vou dizer tem a ver com, primeiro, os diferentes elementos que devem constar da metodologia, portanto, do enquadramento metodológico e do desenho de um estudo qualitativo, portanto, o que é que nós, quando desenhamos um estudo qualitativo, quais são os diferentes elementos da metodologia que devemos, no mínimo, levar em linha de conta, e vamos depois falar mais pormenorizadamente na amostragem, na investigação qualitativa. Então, como já vimos, e isto é apenas recordar aquilo que nós já sabemos, porque isto aplica-se aos estudos qualitativos e aos estudos quantitativos. O que é necessário quando nós estamos a escrever o nosso estudo, a relatar o nosso estudo, na parte da metodologia, o que é que nós devemos incluir? Como já vimos, referir os objetivos do estudo, os objetivos e as questões específicas que pretendemos, às quais pretendemos dar resposta. Portanto, isto é o objeto do estudo, o foco do nosso estudo. Depois, devemos falar relativamente aos participantes. Portanto, estamos aqui a falar de amostragem e descrever, tal como vimos fazer neste estudo que temos estado com que temos estado a trabalhar, descrever as características dos participantes. Depois temos de referir também o tipo de estudo. Se é um estudo de caso, é um estudo fenomenológico, é um estudo etnográfico, é uma pesquisa exploratória, sendo um estudo qualitativo, ele é exploratório, é descritivo, é explicativo. Já vimos os diferentes tipos de estudo qualitativos, pelo menos aqueles mais comuns. Depois devemos referir também, temos de dar a conhecer aos nossos leitores os métodos que utilizamos para recolher os dados. A seguir a isso, os métodos que adotamos para analisar os dados. E devemos também fazer algumas considerações éticas. Nós, mais à frente, havemos de falar também sobre isto, mas não é nada de estranho, não é nada de novo para vocês, uma vez que no primeiro semestre já falámos de alguma maneira sobre questões éticas, portanto, de uma maneira geral, questões éticas que se colocam no domínio da investigação. Se tiverem alguma dúvida, alguma coisa que queiram, interrompam, está bem? Relativamente às amostras, nós vimos no primeiro semestre que as amostras quantitativas são amostragens probabilísticas, portanto que se baseiam nas leis da amostragem aleatória, não é? Portanto, são amostras baseadas em cálculos matemáticos. Isto nos estudos quantitativos. Nos estudos qualitativos, se quisermos falar em amostras, devemos falar em amostragens não probabilísticas. Não são, ao contrário das amostras quantitativas que se baseiam nas leis da amostragem aleatória, portanto, em termos matemáticos, as amostras qualitativas, sendo não probabilísticas, baseiam-se nos critérios que o investigador define, tendo em vista os objetivos da sua pesquisa. A questão está em saber se é necessário sempre definir critérios ou se é possível definir critérios. A resposta para já é sim, é necessário e é possível, dependendo do tipo de critérios que devem ser definidos para
os diferentes tipos de estudo especificamente. Então, que tipo de questões é que nós, investigadores, devemos levantar para selecionar a amostra para um determinado estudo qualitativo que pretendemos fazer? Primeiro, perguntar quais são os objetivos do estudo. Isto não é nada de estranho, não é? Não é admiração nenhuma, porque nós temos dito repetidas vezes que a metodologia, toda a metodologia do estudo, a definição das amostras, ou a definição do tipo de estudo, dos instrumentos de recolha de dados, dos métodos de análise de dados, tudo isso depende dos objetivos e das questões a que pretendemos dar resposta. Portanto, quando temos de escolher um tipo de amostra para um estudo qualitativo, temos que ter em vista, então, quais são os objetivos do estudo. O que é que se pretende saber? O que é que se pretende conhecer melhor? O que é que se pretende compreender com o nosso estudo? E, portanto, a escolha do grupo, dos participantes, vai ter de ser feita relativamente aos objetivos. Depois, temos de perguntar quem é que deverá ser entrevistado. Por exemplo, no caso de ser uma entrevista, não é? Poderá não ser uma entrevista, pode ser observação direta, com registro de notas de campo, etc. Mas quem é que vai participar, afinal? Se nós já decidimos que o nosso estudo tem X objetivos, que vamos utilizar, por exemplo, a técnica da entrevista como estratégia de recolha de dados. Então, se nós vamos utilizar a entrevista, temos que pensar a quem é que vamos entrevistar. Portanto, quem é que deverá ser? E aqui temos que ter em conta o quê? A população-alvo, ou seja, a população a inquirir. No caso do estudo que temos estado a ver, a população-alvo seriam os educadores de infância. A população a inquirir seriam os educadores de infância, mas agora daquele contexto específico dos Açores, porque era lá que o estudo estava localizado. Agora, foi possível, ou era possível, incluir no grupo todos os educadores, toda a população? Possivelmente não, como também já vimos, e a Laura há um bocado referiu, o tamanho do grupo importa, não é? Em termos de investigação qualitativa. Então, se não é possível ter a população toda, porque já nos estudos quantitativos muitas vezes também não é preciso ter uma amostra representativa de toda a população, nos estudos qualitativos a situação é idêntica, ainda por cima com a tendência a termos amostras agora muito mais reduzidas. Portanto, temos que identificar a população-alvo e depois definir quantos deverão ser os entrevistados. Quantos deverão ser, qual é o número de participantes que nós precisamos. Então aqui temos que pensar na dimensão da amostra, ok? E vamos supor que, bom, nós vamos entrevistar, temos aqui a população que são os educadores de infância dos Açores. Qual é o tamanho da amostra? Bem, vamos supor, nós queremos, vamos supor que eu não tenho ideia, não faço ideia, vamos supor que nos Açores havia no total 180 educadores de infância, ao todo. Então podíamos ter aqui um critério que era, olha, nós não podemos, 180 são muitas pessoas para entrevistar, não vamos, isto é um estudo qualitativo, portanto nós não vamos passar um questionário, não vamos fazer uma sondagem, aquilo que a gente quer é ter um número mais pequeno, mas explorar estes aspectos em profundidade, e portanto aqui não é a quantidade, mas é a qualidade
que importa, então vamos ter, digamos, 10%. Vamos supor, 10% que seria isso, o que daria os tais 18. Não sei se foi isto, se não foi, mas isto estou a dar aqui como exemplo. Agora, professor, diga. Existe algum limite? Não existe limite. Há autores que apontam para 10%, uns 20%, outros dizem que para um estudo qualitativo algo entre 15 a 20 ou 15 a 30 pessoas é já um grupo considerável. Portanto, isto depende muito também do tipo de estudo, especificamente, do contexto em que ele é feito, e, portanto, e dos recursos que também as pessoas têm. Portanto, isto não há de facto ali uma regra única para... porque é evidente, vamos supor que nós estamos a querer fazer um estudo de caso, um estudo qualitativo de caso, e que o nosso caso é, por exemplo, um jardim de infância. Queremos estudar aquele jardim de infância, aquela escola em particular. Bom, o tamanho da amostra já está selecionado por natureza. É o número de pessoas que trabalham naquela escola, nem mais nem menos, desde que todas queiram participar. Okay. Não é? Portanto, tem muito a ver. Um estudo de caso até pode ser uma pessoa só, um indivíduo só. Vamos supor que nós queríamos estudar um determinado aluno que nós tivéssemos numa das nossas salas com dislexia ou com uma outra patologia qualquer. E queríamos acompanhar aquele indivíduo em especial. Isto era um estudo de caso, mas aqui o tamanho da amostra era o caso em si, era uma pessoa. Okay? Portanto, depende muito do tipo de estudo também que se está a fazer. Obrigada. Mas claro que temos que pensar, depois de decidir bem a amostra, vai ter, no mínimo, se não temos outro critério, no mínimo 10. Só podemos entrevistar de 10 pessoas. Ou também podemos dizer assim, olha, neste caso, como até temos tempo e disponibilidade, etc., somos 2 investigadores, ou somos 3 ou 4, até podemos, olha, nós vamos convidar a maior parte da população, alvo, vamos supor que queríamos fazer um estudo da região de Lisboa e Val do Tejo, dos educadores de infância. Íamos ver, a gente vai tentar falar e convidar o maior número possível. E como somos 4 a fazer o estudo, se houver, vamos supor, 40 pessoas que se ofereçam, está bem, olha, a gente reparte isto e cada um de nós faz 10 entrevistas. Pronto. Isto estou-vos a dar apenas um exemplo. Mas uma vez decidido sensivelmente a dimensão que deve ter a amostra, então depois é preciso pensar como é que os vamos selecionar. Porque reparem, eu poderia dizer assim, olha, eu quero perceber como é que as educadoras de infância, o que é que elas pensam e como é que atuam relativamente à literacia no pré-escolar. Muito bem. Mas nós queremos só 10% das educadoras de infância que existem a trabalhar nos Açores. Ora, 10%, se nós tivermos 180, são 18. Agora, como é que nós vamos escolher essas 18? É porque são nossas conhecidas? É porque achamos que aquelas é que dão as respostas que a gente quer ouvir? Se calhar não é essa não é esse o melhor critério, não é? Então, como é que vamos fazer? Nós vamos mandar uma carta, um e-mail, ao maior número de pessoas possível, dessas 180. E vamos ver quais é que nos respondem afirmativamente. Agora, vamos supor que dessas 180 haveria 20, ou 25, ou 30 que diziam que sim. Mas nós só precisávamos de 18.
Então, o que é que nós íamos fazer às outras? Para 18 para 30, ainda sobram 12. O que é que íamos fazer a essas 12? Iríamos dizer assim, não precisamos de vocês. Claro que tínhamos que ter um critério, não é? Um critério para nós, como é que nós íamos selecionar de todas as que disseram que sim, como é que nós vamos selecionar essas 18? Temos que ter um critério qualquer. E depois temos que saber o que é que dizer às outras, porque temos que dizer, as pessoas não vão ficar a pensar, olha, porque é que eu não servi? Vieram-me cá perguntar e eu disponibilizei-me e agora a resposta é, pronto, não, muito obrigado, mas não preciso de si. Não, as pessoas podiam ficar com uma sensação até de estarem a ser rejeitadas por qualquer razão. Portanto, há também depois que saber explicar às pessoas, olha, não foi incluída na nossa amostra por estas razões assim, não é porque não fosse também pessoa indicada e que não tivesse tanto valor como as outras, mas o nosso estudo implica ter este X de critérios e, portanto, foi assim. Agradecemos, mas para a próxima contamos consigo, se estiver disponível. Pronto. Estas são as questões que nós temos de colocarmos a nós mesmos para selecionarmos a amostra. Porque depois, o que é que temos aqui? Depois temos, então, temos que mudar o slide. Temos, mais uma vez, tirando aqui deste livrinho que vocês já conhecem, do Alberto Souza, foi com base nele, mais uma vez, tal, à semelhança do que fiz para as amostras quantitativas. Fiz aqui este esquema para o tipo de amostra qualitativa. Então, o que é que temos? Essencialmente 4 tipos de amostragem, das não probabilísticas. Uma chama-se a amostra de conveniência, também chamada amostra acidental ou de critérios. Ora bem, de conveniência, porquê? Porque nós estamos a aceitar grupos já existentes. É conveniente porque, por exemplo, temos uma escola qualquer. Então, mas aquela escola, se nós vamos estudar aquela escola, ou se vamos estudar as pessoas que estão a frequentar um determinado curso numa determinada escola, ou se o nosso estudo é junto de professores de uma determinada escola, ou até de uma determinada disciplina, ou de uma determinada turma, então esses grupos já estão formados por si, não somos nós que vamos formá-los. Os professores já lá estão. São os professores daquela escola, quem os contratou, quem os colocou lá, é que foi responsável pela formação daquele grupo. E o mesmo numa determinada turma, num grupo de alunos. Portanto, há aqui a amostra é de conveniência acidental, no sentido, ou até conveniência no sentido até da disponibilidade das pessoas, que pode ter sido o caso já agora das 18 educadoras que participaram naquele estudo que nós temos estado a ver. Elas, de facto, não dizem que tipo de amostra destas 4, pelo menos, que tipo de amostra é que foi escolhida para o estudo. Mas reparem, uma das possibilidades é que ela tenha sido conveniência no sentido que, porque era um grupo que já existia, não porque pertencia a uma determinada escola, mas porque foram as pessoas que se disponibilizaram, só foram aquelas. E, portanto, paciência, não houve mais a dizer que sim. Portanto, era conveniente ter aquelas para se fazer o estudo. Um outro tipo de amostra é a chamada amostra propositada, ou intencional, ou também de casos típicos. O que é uma amostra propositada? Como o próprio nome indica, nós temos que, de propósito, ou seja, intencionalmente, somos nós que definimos, nos grupos que já existem,
aquelas pessoas que reúnam o número de características que nós achamos que são necessários para o estudo. Vamos supor que nós queríamos fazer um estudo, quem quiséssemos perceber qual era, enfim, o que é que, como é que os alunos repetentes no quarto ano de escolaridade, como é que eles sentiam essa situação? Os alunos que reprovavam no quarto ano e que não passavam depois para o quinto ano. Ora bem, isto era logo um critério que nós devíamos decidir na nossa amostra. Só podem participar alunos que estejam... Deixa de ouvir o professor. Então... Dá para ouvir? Eu também ouço. Não, eu não ouço ninguém. Ok, agora é problema meu. Estão a ouvir? Então? Ok. Agora é o microfone da Laura. Pronto. Okay. Já está. Já? Ok. Sim, peço desculpa. Faz mal. Então, sendo assim, se nós queríamos fazer um estudo relacionado com alunos que sejam alunos repetentes do quarto ano, pelo menos tínhamos já aqui que estabelecer 2 critérios. Era necessário, era obrigatório que os alunos escolhidos para o nosso estudo fossem repetentes. E que fossem alunos do quarto ano, porque a gente queria, era alunos repetentes do quarto ano. Podia ser do primeiro, ou do segundo, ou do terceiro. Mas não, por qualquer razão, aquilo que nós queríamos era perceber como é que os alunos repetentes no quarto ano de escolaridade, no fim de um ciclo de estudos, como é que eles viviam essa situação de serem repetentes. Portanto, quando nós fôssemos escolher os indivíduos, propositadamente não podíamos aceitar outros alunos que não os que reunissem essas características. Depois, também pode haver amostras por cotas ou proporcional. Proporcional tem a ver com a proporção, não é? Aqui, o investigador aquilo que faz é selecionar um número de pessoas que reproduzam proporcionalmente as características da população. Ou seja, será que no estudo das educadoras de infância dos Açores, a amostra foi proporcional? Será que aquelas 18 pessoas eram só mulheres, que tinham aquelas características, aquele grupo etário, que eram... Que reproduziam as características de todos os educadores de infância dos Açores? Se calhar não. Se calhar não. Sei lá. Será que nos Açores não há, ou na altura em que o estudo foi feito, não havia homens como educadores de infância, eram só mulheres? Será que não havia pessoas com menos anos de experiência? Estão a ver? Portanto, não me parece que tivesse sido uma amostra por cota proporcional, mas é possível, sempre que seja tendo em vista os objetivos do estudo, claro. Sempre que para realizar um determinado estudo com determinados objetivos, sempre que se perceba que é interessante, que é necessário ter uma amostra que reproduza, que seja, enfim, proporcionalmente as características da população, então devemos selecionar uma amostra proporcional ou por cotas. Como exemplo, eu dou aqui o grupo de alunos, por exemplo, um grupo de alunos atendendo a características como o sexo, a idade, o nível socioeconómico. Depois, temos um quarto tipo de amostragem, que é aquela chamada de bola de neve, em cadeia ou por redes. A designação mais comum é bola de neve, é aquela que se utiliza mais. E porquê é que se chama bola de neve? Bom, porque a bola de neve vai aumentando, não é? À medida que vamos pondo mais neve, a bola vai ficando maior. É assim um ato contínuo. Então, no caso da investigação, vamos supor, nós queríamos fazer um estudo
sobre a maneira como os diretores os diretores dos agrupamentos, como é que eles reagem a determinada situação, ou o que é que eles pensam de determinada situação. Ou queríamos saber, por exemplo, uma coisa ainda mais específica. Portanto, nós queríamos saber como é que as educadoras de infância funcionam dentro da abordagem do movimento da escola moderna. Ora bem, como é que nós íamos à procura destas pessoas? Como é que nós adivinhávamos as que trabalham no movimento da escola moderna e as que não? É evidente que, não tendo esta ideia, não sabendo onde é que elas se encontram, teríamos que começar por talvez identificar uma ou duas. Tínhamos que começar por qualquer lado. E começando por uma ou outra, teríamos que perguntar a essa pessoa: olha, pode-nos indicar mais colegas suas, mais alguém que saiba que trabalha com o movimento da escola moderna? E a pessoa diz assim: olha, posso, sim, senhora. Há uma colega minha, que não é aqui da minha escola, mas é da escola tal, que sei que também trabalha com esta abordagem, e, portanto, olha, tento contactar essa pessoa. Nós íamos contactar essa pessoa aceitava. Portanto, já tínhamos duas. Colocávamos a mesma questão a essa pessoa: olha, conhece mais alguém que... olha, sim senhora, tenho ali 4 colegas no agrupamento tal, aquela escola segue o movimento da escola moderna, e tal. Portanto, e à medida que íamos falando com mais e mais e mais, a bola ia aumentando. É isto que se chama a bola de neve, a amostragem por bola de neve. Vamos supor, por exemplo, eu tinha aqui este exemplo: os diretores de uma escola de primeiro ciclo indicam aleatoriamente 2 da sua escola, 2 professores, que por sua vez indicam 2 alunos das suas turmas. Vamos supor que nós queríamos fazer um estudo sobre alunos com determinadas patologias ou determinadas características, mas não sabíamos onde é que eles estavam, quer dizer, não podíamos ir diretamente. Então, podíamos começar por perguntar aos diretores das escolas: olha, na sua escola há alunos com estas características, com estas necessidades educativas especiais? Ah, sim senhora. Então quais são os professores que trabalham com esses alunos? Olha, nesta altura tenho 2 professores que trabalham com têm 2 salas que trabalham. Muito bem. Então falo lá com os professores, eles depois logo dizem quais são esses 2 alunos. E assim sucessivamente. Portanto, no fundo, é o avolumar de uma forma contínua da amostra. É assim que a amostra vai sendo constituída. Ora bom, isto significa que nós temos agora aqui uma tarefazinha que eu também vos proponho para esta semana e para ser feita em grupo. Com base nisto, já agora convém, deixem-me só também ainda falar aqui um bocadinho mais sobre, relativamente aqui esta apresentação. Já agora referir um bocadinho mais os tipos de estudo. Nós já vimos que já falámos um bocadinho nisto, mas só para relembrar. Quando se fala em pesquisa exploratória, descritiva, explicativa, o que é que nós entendemos por cada um destes géneros, se quiserem, de estudo? Os estudos exploratórios visam tal como os próprios nomes indicam, é exploratório, então há aqui que explorar alguma coisa. E explorar aqui é no sentido de investigar em profundidade um determinado assunto, um determinado fenómeno, com vista a compreender esse fenómeno, essa situação. Depois há estudos descritivos que visam descrever as características, as percepções,
as relações que se estabelecem, por exemplo, as relações sociais que se estabelecem no interior de um determinado grupo de pessoas. Portanto, são estudos que têm mais a ver com o descrever, o saber como é. Não é tanto o porquê, mas é mais o como. O que é que acontece na realidade? Tem muito a ver com outros estudos, por exemplo, etnográficos, não é? Perceber como é que um determinado grupo de pessoas se relaciona, quais são os seus hábitos, quais são as suas maneiras de se relacionarem entre eles, etc. Como é que vivem. Depois há os estudos explicativos, tal como o próprio nome também indica, têm como objetivo explicar, aprofundar o conhecimento de uma determinada realidade, de um determinado fenómeno, ou de um determinado contexto, com base em quê? Com base na identificação dos fatores que contribuem para esse fenómeno, ou para esse contexto, para aquilo que se passa no contexto, ou para a situação que se pretende estudar. Portanto, era este aspecto que eu queria, mais uma vez, relembrar e ver se vocês têm, em relação a isto também, alguma questão queiram esclarecer, ou em relação àquelas amostragens. Portanto, estes são os 4 tipos mais comuns, digamos, tal como aqui o Alberto Sousa descreve no seu livro, o tipo de amostras, estudos qualitativos. Vá lá, dúvidas, coisas que queiram dizer? O professor vai colocar como o semestre passado as questões, o tema e os objetivos, os corretos? Como fizemos no ano passado, também colocou um documento com os corretos. Deste trabalho agora que fizemos. Não tenho. Não, até porque já vos mostrei os objetivos do estudo. Ok. Não é? Está lá no estudo que eu vos vou pedir agora que leiam. E esta é a parte da tarefazinha para o próximo. Ups, o que é que se passou aqui? Para a próxima sessão. Esta semana. É assim, isto é uma fichazita de trabalho que está na Moodle. E o que é que... Não está lá nada, professor, da aula Não 2. sei, vai estar, não tenham problema, deixem-me primeiro apresentar e depois vocês já ficam com acesso a isto tudo. Então, o que é que eu proponho que façam? Em grupo. Leiam agora todo o estudo sobre as concepções dos educadores relativamente à linguagem escrita, que é um estudo que nós temos estado a trabalhar. E que depois respondam a estas questões. Primeiro, é só desta lista assinalar o que é que está contido nesse estudo. As investigadoras referem qual é o objeto do estudo? Se sim, assinalamos aqui. Se não, fica em branco. Falam sobre os participantes, referem o tipo e a natureza do estudo que fizeram, referem os métodos de recolha de dados, referem os métodos de análise de dados, abordam questões éticas. Portanto, é ver se naquele estudo, deste conjunto de coisas, que são os tais elementos da metodologia que nós vimos, os que lá estão e os que não estão. Depois, relativamente apenas aos participantes, peço que vocês identifiquem os dados sociodemográficos daquele grupo de pessoas. Os dados sociodemográficos são aquelas características todas, como já sabemos, das pessoas. Depois que respondam ou que reflitam acerca desta questão. Que tipo de amostra é que vocês acham que foi utilizado no estudo, tendo em vista estes quatro tipos de amostragens que nós tivemos a ver? E depois, como é que vocês imaginam que a amostra foi selecionada? Ou seja, o que é que as investigadoras fizeram para para reunir aquelas 18 pessoas? Como é que fizeram? Em termos práticos, pensem nisto. O que é que elas podem ter feito? As pessoas caíram-lhes assim, bateram-lhes à porta,
sem mais nada, elas tiveram que se mexer e fazer qualquer coisa. Como é que chegaram aquelas 18 pessoas? Como é que vocês imaginam que? Porque elas isso não explicam. Mas o facto de elas não explicarem não quer dizer que nós não tenhamos curiosidade ou até que não sintamos que isso pode ser uma falha de informação no estudo que elas publicaram. Até porque é assim, porque é que isto vai ser importante? Isto vai ser importante para depois nós podermos também ajuizar da validade dos próprios resultados, dos resultados a que elas chegaram. E perguntarmos assim, e é isto que se chama analisar criticamente um estudo de investigação que nos chega às mãos para ler. Ou seja, será que se as participantes no estudo tivessem sido selecionadas de outra maneira, se tivessem outras características, ou seja, se a amostra fosse outra, que os resultados seriam semelhantes àqueles que foram obtidos? Esta já é uma questão que se pode colocar. No fundo, é interpretar também os resultados, fazermos nós a interpretação daqueles resultados, tendo em vista o tipo de pessoas que participaram naquele estudo. E para podermos pensar assim, então, e no meu contexto, será que na escola onde eu estou a trabalhar, será que no meu agrupamento, será que as coisas se passarão da mesma forma? Será que as minhas colegas de agrupamento pensarão de maneira semelhante à daquelas pessoas que participaram naquele estudo? Será que têm práticas semelhantes àquelas pessoas ou não? Por exemplo. Será que é uma coisa que depois que também será interessante perceber quando lermos o estudo? Para já não, para já aquilo que eu vos peço é que vocês se centrem nestas questões desta fichazinha de trabalho, mas depois havemos de ver, em termos até do conteúdo da entrevista e dos resultados apresentados e da maneira como aquelas investigadoras interpretam os seus resultados, quais são as implicações, se é que elas tiram implicações dos seus resultados. Reparem como é que elas justificaram a relevância do estudo, lembram-se? Era que perceber melhor, então daria para, de facto, ajudar em termos futuros as novas educadoras, etc, etc. Então, será que elas tiraram implicações dos resultados a que chegaram? Qual é o impacto que elas acham que os seus resultados poderão ter? Como é que eles podem ser aplicados? Será que elas nos dizem isso? Bem, vocês já leram a secção dos resultados, não é? Mas agora vão ler o estudo todo para completar esta fichazinha. Pode ser? Ok? Muito bem. Então, para tranquilizar o pessoal em relação à Moodle, vamos lá olhar para a Moodle está aqui e vai já ficar disponível. Pronto. Esta é a apresentação do PowerPoint que eu vos mostrei. Estes são os objetivos que nós tínhamos para esta semana. As atividades ditas, e acho que aqui está tudo visível já. Aqui também, portanto, a mostragem. Que é isto? Este é a mesma PowerPoint que eu vos mostrei. Este é o texto, é agora o texto completo, também, é o texto completo do estudo. Portanto, aquilo que eu vos tinha pedido para lerem semana passada foi a secção dos resultados. Agora elas têm depois também a discussão.
isso eu não vos dei, portanto é a última parte onde se espera que elas façam, discutam os resultados a que chegaram, como é que interpretam isto, o que é que acham, e as considerações, enfim, em termos de implicações. Portanto, este é o estudo, e o que é mais? E pronto, e depois temos aqui o grupo de trabalho, que é o sítio onde vocês irão depois, aqui é que vão ter que fazer o upload, portanto, preencham uma ficha e depois ponham-na aqui na Moodle, aqui nesta secção, e como sempre, temos aqui o fórum para esclarecimento de dúvidas, se houver, durante esta semana. Pronto, essencialmente é isto que eu tenho para vocês para esta semana. Agora, gostaria de... Houve uma colega vossa que me mandou um e-mail, deixem-me ver. Foi a Catarina, exato. Então, relativamente aos grupos, vamos lá resolver esta questão, porque a Catarina referia que ainda não tinha grupo e podemos verificar mais uma vez então a formação dos grupos. O grupo A está completo, certo? O grupo B também se mantém. Sim, mantém-se. O grupo C, Mariana Cardoso, a Andreia Guerreiro, a Márcia Machado. O grupo D mantém-se, estas 4 pessoas. Portanto, não sei se a Catarina se poderá incluir neste grupo ou não, uma vez que o grupo E não tem ainda ninguém. Nem sei se virá a ter, não é? Portanto, 4, 4, 8, 4, 12, 4 e 4, 8, 3, 11, 11, 14, eu acho que, não sei, mas o grupo, são 16 ao todo, não é? Bom, mas de qualquer maneira, será que a Catarina se pode juntar a este grupo ou não? Terão que ser vocês agora a dizer. Nós já tínhamos falado com a Catarina também, mas claro que também é assim, não vai fazer sozinha. Nós preferíamos ficar com este grupo. Ok, eu não sei se falta alguém. Quem é que falta mais? Deixem-me ver, deixem-me abrir, deixem-me voltar aqui aos grupos, só para ver. O pessoal todo, portanto, vamos selecionar isto por nome. Ora, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Mariana 11, 12, 13, 14, 15, 16, é isso. Portanto, ainda falta gente, não é? O que significa que a Mariana ainda se pode juntar a quem a Catarina pode juntar ainda a pessoas que faltam. Por exemplo, daqui, quem é que não está? Também hoje faltam 12 pessoas, não é? Também não estão todas. Quem é que ainda não tem grupo? Catarina, eu posso pô-la, se quiser, vamos lá ver. Tem alguém com quem gostaria de fazer grupo das pessoas que não estão ainda nos grupos? Eu não sei quem é que não está nos grupos. Não. Pois, Há pouco, quando o professor estava a mostrar a lista, estava escrito à frente qual é que era o grupo de cada pessoa e quem é que não tinha. Ok. Obrigada. Então, se calhar, nada. Exato. Então, aqui, exato. Olha, exatamente, é isto mesmo. Então, mas parece que já está toda a gente, não é? Grupo B, grupo A, grupos, não há grupos. A Catarina. Sou eu. Exatamente. Eu estou em todos. Então, já está toda a gente.
Setor, eu acho que na aula passada o setor tinha visto a sua lista de alunos e acho que faltava a Madalena Vieira, mas ela não está inscrita na cadeira, acho eu. E É a que Susana, acho eu, também. Sim, Pronto, exatamente. mas isso significa que elas não estão a frequentar ou ainda não se inscreveram na Moodle? Eu acho que é na Moodle, setor, porque, por exemplo, a Madalena, nós vemos, temos algumas cadeiras com a Madalena e ela costuma ir. A Susana nunca a vimos até agora, portanto, não Mas, sei se... elas podem ter tido. A Elas Susana podem. não vai fazer, Este semestre. exato. A Madalena é capaz de ter tido equivalência. É provável que ela já fez, É. ela já fez no ano passado, acho. Vocês sabem, lembram-se do apelido dela? É a Madalena Vieira. Helena Vieira. Pois se calhar teve. E por isso é que não se inscreveu ainda. É porque não está a frequentar a cadeira. Sim. Ela connosco disse que só ia ter. Pronto, então é assim. Então a única pessoa que não tem grupo é a Catarina. Sim, sou eu. Então, vamos lá ver. Voltando aqui aos grupos, agora uma questão de se ver. Como é que vocês querem fazer? Há algum grupo, independentemente do tamanho, isto agora já nem vou estar e tal, há algum grupo dos que já estão formados que tenha, que queira aceitar a Catarina? Ou haverá algum grupo, enfim, com quem a Catarina se identifique mais? E eu vou passar aqui. Ou talvez vendo outra vez a lista, se há aqui colegas com quem se identificasse mais, com quem já tenha trabalhado em grupos, esteja mais, e que se possa juntar a elas. Eu preferia que fossem vocês, de facto, a dizer, pronto, vou juntá-la ao grupo tal e acabou-se. Acaba por ser mais fácil de trabalharmos já com pessoas que trabalhamos. Pronto, exatamente. Então digam lá. Catarina, com quem é que já trabalhou destas pessoas e que se sentiu bem a trabalhar com essas pessoas? Eu posso falar depois consigo, se faz favor. Pode, sim, senhora. Então pronto, fica para vermos depois, mais tarde, na próxima aula. É? Ok? Sim, sim. Ok. Ora bom. Então mais coisas. Antes de concluirmos. Uma questão? Alguma dúvida? Não? Está tudo? Para já? Em princípio, dia 19. É no dia do teste, não é? Tu parece que estava a adivinhar, hein? Epá, é verdade, eu penso que estava a adivinhar. Pontualidade. É verdade. Ou então é o governo, é o Costa, que nos lê os pensamentos a nós. Deve ser. Deve ter feito. A professora é que já teve reuniões anteriores, já estava mais à frente de todos nós. Já estava... Não fazia. Também acho que sim. Aliás, nem não fazia a mínima ideia como é que a coisa se iria desenvolver, não sei. E também vamos ver se este plano que eles agora apresentaram, não é? Se vai ser, se há condições para cumpri-lo assim. Eu, como não, enfim, às vezes não sou sempre politicamente correto, naquele sentido mais do termo. Eu percebo que quem fala publicamente na televisão, etc., a maior parte das pessoas considera sempre que os portugueses temos sido todos muito, muito disciplinados e que nos temos portado muito bem e tal. Eu não tenho exatamente essa opinião. Quer dizer que também não podemos generalizar e tal. Mas eu aqui na minha zona tenho visto muita gente por aí sem máscara.
muita gente sem máscara. E eu, Muitos ajuntamentos. muitos ajuntamentos, alguns também. Por exemplo, eu ontem de manhã, quando fui passear o Faísca, olhei lá para o fundo. Faísca, É bem é o engraçado. nosso. Não fomos nós que o batizámos, ele foi adotado no canil quando era bebê. Foi o meu filho que o foi lá buscar, e depois, como foi buscar outro, este ficou connosco e ele ficou com o outro que já, entretanto, já não existe. Aliás, ele já tinha um, assim é que era, o Spooky, e depois quando foi buscar este, ficámos nós com ele. E até foi a sogra do meu filho que, assim, quando viu a primeira vez, o batizou e ficou Faísca. Pronto, também não achámos nada assim de mal. Mas quando olhei lá para o fundo, no outro lado da rua, numa das ruas aqui do alto, aqui da zona, há uma casa que vende takeaway, que faz comida para fora. Aí vi um ajuntamento enorme à porta. As pessoas não mantêm as distâncias, mas isso não é só aqui, quer dizer, no supermercado acontece a mesma coisa. Portanto, não tenho, e portanto penso que aquilo que acontece aqui na minha zona, aqui na urbanização e tal, acontecerá noutros sítios do país. Portanto, esta zona não há de ser exclusiva. Aqui em Odivelas ontem, por exemplo, havia um ajuntamento, não sei se é muçulmanos ou é indianos, mas pronto, eles têm aquele ritual e eram imensos. Pois, quando é que foi? Não sei se foi ontem, se foi no sábado. Até fui aí mais para o lado de Odivelas. Não foi na sexta, Sim, porque aqui mesmo que eu estava a referir, professora, Odivelas. Pronto, eu fui aí, não fui dentro de Odivelas, fui àquele centro comercial que tem o Pingo Doce, o Strada, não é? É o Strada. E foi sexta-feira. Até disse à minha mulher, então eu vou. E precisávamos de comprar algumas coisas. E até fui experimentar. Como ainda era sexta e se podia sair do concelho, porque aí já é concelho de Loures, não é? Mas, eu disse, pode ser que lá naquele centro do Pingo Doce que tenha menos gente e tal. Afinal não, estava cheíssimo e aquilo anda tudo ao molho em cima uns dos outros, não há hipótese. E portanto, mas também não sei o que é que as pessoas ainda não perceberam. Faz-me alguma confusão. As pessoas ainda não perceberam que de facto o vírus transmite e como é que se transmite, ou quais são os cuidados principais a ter. Não sei, também percebo que as pessoas já estejam cansadas dos confinamentos, etc. Mas quer dizer, o estar cansado implica que vamos agora pôr-nos em risco também a nós e pôr os outros em risco, e depois não vamos ter que ficar confinados ainda muito mais. Enfim. Mas pronto. Portanto, vamos a ver. Dia 19, pelo menos, nós já nos encontramos pessoalmente no ISEC. De qualquer forma, terá sempre que ser, não é? O teste, obrigatoriamente, tem que ser presencial. Mas, pronto. Então, vamos embora? Está tudo dito por hoje? Da minha parte e da vossa parte também? Então vá, boa semana. Obrigada, Bom igualmente. trabalho, boa saúde. Obrigada. E o que for necessário, estamos em contato, já sabem, está bem? Obrigada. 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 Nada. Adeus. Catarina, vai ficar, está bem? Ficamos? Eu vou interromper a gravação agora.